Voltamos, hoje conversando sobre instituições de longa permanência para idosos, as chamadas e conhecidas por nós como ILPI, com a doutora Carla Giacomin, que coordena a Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs. Doutora Carla, continuando a nossa conversa, né? Nós temos hoje no Brasil ILPI pública e temos as particulares. As regras funcionam igualmente para os dois setores? E nós temos ILPI pública hoje em crescimento, porque a gente tem uma demanda muito maior, né? Infelizmente, nós não temos instituições públicas em número suficiente. Nós temos menos de 5% das instituições públicas. 95% das instituições no Brasil são privadas. Destas instituições privadas, uma porcentagem é filantrópica, e sendo filantrópica, pode se credenciar e participar, por exemplo, da oferta de instituições ligadas ao sistema público da assistência social. Uhum. Mas, definitivamente, o número de instituições públicas e filantrópicas não acompanha a nossa demanda por instituições. Outra questão, outro desafio, doutora Carla, é em relação à qualificação, à capacitação desses profissionais que atuam nas ILPIs. Sem dúvida, porque, infelizmente, no Brasil, não há uma gerontológica de grande envergadura para nenhum dos nossos profissionais. Então, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, assistentes sociais, engenheiros, farmacêuticos, todos eles são formados desconhecendo as especificidades da população idosa. E quando a gente vai trabalhar numa instituição de longa permanência, onde a gente vai lidar diretamente com esse público mais envelhecido, é um lugar assim que demanda uma população que vai ser qualificada para esse cuidado, né? Porque aí nós vamos ter que enfrentar o idadismo, que é aquele preconceito contra a velhice, evitar infantilização, evitar os diminutivos todos que vêm, vai tomar a sua sopinha, o seu remedinho, a sua aguinha, o seu suquinho, né? Não, isso não é o que a gente gostaria que acontecesse. Gostaríamos de ser tratados, né, como cidadãos de bem, como pessoas comuns, com respeito, com dignidade, com perguntas, né? Você deseja, você não deseja, né? Gostaríamos de não ser contidos. Eu não gostaria de ser amarrada para poder ficar numa cadeira, para poder ficar numa mesa. Não, isso a gente não gostaria que fosse uma prática tolerada nesse tipo de instituição. Então, nós temos um longo caminho ainda de qualificação dessa população toda que cuida dentro da instituição. E nós estamos falando também, como a senhora mencionou, porque nós temos hoje no mercado, são de instituições particulares, privadas, com valores, em geral, impraticáveis para a grande maioria da população. Como é que a senhora enxerga isso? Nós temos uma luz no fim do túnel aí para o nosso futuro? Eu chamaria a nossa luz de fim do túnel uma política nacional de cuidados continuados. Uma política nacional que nos acompanhasse ao longo da vida, todas as vezes que a gente demandasse cuidado, porque nenhum de nós está livre de demandar cuidado. As pessoas pensam que a gente só vai precisar de cuidado quando ficar velho. Não é verdade. Se você sofrer um acidente de trânsito, por exemplo, e você vai ficar numa condição que temporariamente te limite, né, você poderia se beneficiar de uma política de cuidado. Se você está num processo de fim de vida, em qualquer idade, tudo bem, a maior parte de nós morreremos velhos, mas podemos sofrer uma doença grave, uma doença neurodegenerativa que vai demandar cuidados mais cedo. Por que não contar com a política? Nós gostaríamos que a instituição de longa permanência fizesse parte dessa política. Ela não pode ser a última porta e ela não pode ser a primeira, tá? Nós gostaríamos de ter cuidadores que nos apoiassem em casa, centros-dia que fossem qualificados para receber as pessoas, repúblicas, moradia coletiva que hoje estão disponíveis, mas que hoje estão disponíveis apenas no papel. Na vida real, o que a gente tem é a família, o hospital ou a instituição de longa permanência.
E quando você me coloca essa questão da desigualdade, a desigualdade é uma coisa que nos acompanha em todos os momentos da nossa sociedade. Uhum. E aí, o que a gente descobriu durante a pandemia, Lina, é que houve um aumento de instituições na periferia, porque como o poder público não criou novas vagas, e as Uhum. famílias não conseguem cuidar, né? Ou mesmo as pessoas não têm famílias, ou mesmo as pessoas não desejam ser cuidadas por suas famílias e preferem ir para uma instituição, Uhum. uma grande porcentagem de instituições privadas para a população de baixa renda, porque essa é uma demanda da nossa atualidade, uma demanda da nossa sociedade. E outra situação que a gente verificou também, Lina, que corrobora esse fenômeno, Uhum. é que 25% das pessoas que precisam cuidar de alguém por muito tempo, elas têm que parar de trabalhar ou de estudar para cuidar. Uhum. Né? Então, você está falando com a família para ela fazer a opção, ou você trabalha ou você cuida. E as nossas famílias não têm renda, não Claro. têm essa garantia, né? Uhum. Então, o que o familiar é obrigado a fazer? Ele é obrigado a, às vezes, pagar alguém para apoiar ali, ou às vezes mesmo levar para uma instituição que a gente considera que não é das melhores condições, mas é a Uhum. condição que aquela família consegue pagar. Então, por isso, a gente precisa conversar sobre isso. Isso é um tabu. Nós temos que colocar o dedo na nossa ferida, tá? Uhum. Estamos envelhecendo muito mais rápido do que pensávamos e Uhum. não estamos preparados para lidar com essa realidade. Eu concordo super. Agradeço esses seus comentários tão feitos de maneira tão crua, tão real, né? Porque é o que nós necessitamos de fato, né? Esse crescimento, inclusive, das ILPIs nas periferias, não só das grandes cidades, com a história da pandemia, nos traz uma outra questão. Quem fiscaliza, doutora? Como é que é o processo de fiscalização dessas instituições hoje no Brasil? De acordo com a lei, existem 3 entes que deveriam fiscalizar: a Vigilância Sanitária, o Ministério Público e os conselhos de idosos. Porém, no Brasil, em mais de 2/3 dos municípios, nós não temos conselhos. Promotoria pública nós temos nas várias comarcas, mas muitas vezes o mesmo promotor público que teria que fiscalizar a instituição é o promotor da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, o promotor de defesa dos direitos da mulher, o promotor de combate à corrupção. Ele está todo misturado ali. E a vigilância sanitária deveria, sim, fazer essa fiscalização, no mínimo anual, tá? Tá. Na prática, o que nós verificamos durante a pandemia? Eu coloco a pandemia porque foi fresca e colocou luz nessas instituições. Uhum. Então, durante a pandemia, o que nós verificamos? Que havia instituições que existiam há mais de 20 anos e que não estavam no radar de nenhum desses entes, nem da promotoria, nem do conselho, nem da vigilância sanitária. Uhum. Então, eram instituições que funcionavam à revelia desse olhar regulador. O que nós gostaríamos? Que a vigilância sanitária fizesse o papel fiscalizador dela, no sentido de garantir condições sanitárias adequadas. Uhum. Que os conselhos de direitos fizessem o papel fiscalizador deles, no sentido de garantir que os direitos das pessoas que estão ali dentro estariam, de fato, sendo respeitados. Uhum. E que o Ministério Público também o fizesse, sendo que o Ministério Público tem o poder de chamar o Estado para fazer a parte dele. Então, Uhum. é muito importante que o Ministério Público também fiscalize, porque ele vai identificar falhas que não são só do âmbito da instituição, mas muitas vezes das políticas Claro. públicas que não estão fazendo a parte delas. Aliás, uma questão bem recorrente por parte do nosso público é assim: se tiver abuso, se tiver uma violência, como denunciar? Para quem denunciar, doutora? Caso você suspeite de algum caso de violência ou objetivamente tenha presenciado uma situação de violência, você deveria ligar para o Disque 100. O Disque 100 é um órgão público ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde uma
uma pessoa vai estar do lado de lá e vai acolher a sua denúncia. Pela lei também, todo serviço de saúde que suspeitar de uma situação de violência contra a pessoa idosa deveria denunciar. E, por fim, eu sempre apoio, assim, que se você tiver uma situação que te deixa em dúvida, você pode também verificar junto ao Ministério Público da sua cidade se é o caso, né, se é realmente uma situação que geraria essa denúncia. O que a gente gostaria, gente, é que a gente rompesse esse pacto do silêncio, porque as pessoas acham que violência não diz respeito a elas. Isso não é verdade, tá? Seja no âmbito institucional ou seja no âmbito doméstico, toda situação de violência ou de suspeita de violência deve ser denunciada. A senhora fez uma menção muito importante. Realmente, no Brasil hoje, muitas pessoas, para poder cuidar do seu familiar, acabam tendo que largar o emprego, o subemprego, quando o tem, né? Na sua visão, já que inclusive a senhora coordena hoje a Frente Nacional, qual o papel que a sociedade, que nós, cada um, pode exercer nesse ajudar o fortalecimento das ILPIs, que é uma alternativa nesse processo, no contexto de envelhecimento do país, não? Sim. Eu acho que a primeira coisa, Lina, é a gente reconhecer esse processo de envelhecimento como uma conquista. Tá. Uma conquista da sociedade, uma conquista da humanidade. Bom, se eu conquistei o envelhecimento, o que eu preciso fazer agora para garantir dignidade a este momento? Eu preciso de uma política de cuidado. Por quê? Porque hoje, se a gente for seguir ao pé da letra a lei, para cuidar de uma pessoa, eu precisaria de 3. E você não tem 4 salários como média no nosso país. Mais de 70% dos brasileiros ganham menos de 2 salários mínimos por mês. Então, onde caberia o cuidar de alguém? E se eu não me preparo para o envelhecimento, isso significa ser capaz de me cuidar melhor, não fumar, beber com moderação, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, construir relações sólidas de amizade, né, de bom convívio social. Se eu não me preparo, quem vai cuidar de mim? Né? Se eu não me garanto do ponto de vista da sociedade brasileira, eu acho que é importante que a gente também verifique isso. Envelhecer é um direito que eu só vou ter acesso se eu tiver acesso a todos os outros direitos. Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à previdência, direito ao cuidado. Né? Então, o papel da sociedade é pleitear esse cuidado, é se organizar, é trabalhar em favor de políticas públicas de qualidade, é defender o Sistema Único de Saúde, é defender o Sistema Único de Assistência Social, né? É realmente ocupar o seu papel de cidadão, porque nós somos bons consumidores, mas nós não somos bons cidadãos. A gente reclama que o celular está estragado, a gente reclama que a geladeira deu pane, mas a gente não reclama da falta de educação básica, a gente não reclama da falta de saneamento, a gente não reclama da falta de saúde, né? Então, esse é o convite que a Frente Nacional faz para todos nós, que a gente ocupe o nosso lugar de cidadão, que vai muito além do voto, vai por essa cobrança, essa fiscalização de que os serviços públicos e privados funcionem de uma maneira adequada. Nossa, perfeito. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E conte comigo e com a TV Faz Muito Bem 50 a mais nesse movimento, viu? Super concordo. Obrigada mesmo pela sua participação, adorei. Eu que agradeço, Lina. Muito obrigada e conte com a frente. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Muito obrigada. Até a próxima.